terra cheia de amor, crescendo seu brilho e nunca mais minguou. Lua do meu céu, é você, meu bem, e nem se juntar todas as estrelas desse universo. Oi, meu povo, eu estou aqui diante de uma das maiores fogueiras do Brasil, que é uma tradição que se realiza aqui nesse vilarejo de Santo Antônio há 83 anos, gente. Esse vilarejo, ele fica no distrito de Bocaina de Minas, que fica na Serra da Mantiqueira, ou seja, a 1.200 metros de altitude do nível do mar. Por isso que é uma cidade muito fria nessa época. Olha só, gente. Olha como é gigante essa fogueira, que foi muito bem montada, né? Com total segurança. Dizem aqui, o pessoal que mora aqui, que essa fogueira ela tem 2 metros para dentro da terra, na fundação, para dar segurança, né? E olha, e eu vou lhe falar, viu? Vendo de perto, realmente ela é bem segura. Então, tem que ser muito bem feito, né? Porque a partir do momento que coloca fogo, o fogo começa a queimar a fogueira de cima para baixo. Então, ela tem que estar bem estabilizada e com segurança, né? Para não causar acidente. Mas é muito interessante, é uma verdadeira engenharia, né? Coisa que o brasileiro, quando ele decide fazer, ele faz muito bem feito, né, gente? Porque o brasileiro é um povo criativo. Eu fiquei impressionada aqui em volta dela, eu parecia criança. A minha vontade era de subir, porque tem uns degraus, ela é quadrada. E vocês sabiam que a fogueira quadrada, ela é a fogueira de Santo Antônio. A fogueira redonda é a fogueira de São João. E a fogueira triangular é a fogueira de São Pedro? Pois é, acabei de aprender isso pesquisando para falar para vocês. Pessoal, eu estou explorando aqui o lugar e eu vi essa lojinha aqui do lado da igreja, olha. E eu vi que tem umas roupas bem bacanas. Eu vou entrar para perguntar o preço. Léo, tudo bem? Bom. Tudo jóia? Vocês são daqui? Desse Eu moro pedacinho? aqui. Mora? Tô adorando. Eu vim pra curtir aí a fogueira. Ótimo, vai adorar. Devolve. Tudo feito aqui e é tudo com material ecológico, tipo a gente trabalha com algodão sustentável. Os tecidos vêm de Jaraguá do Sul, que é da Menegote, uma malharia de lá maravilhosa. E aí a modelagem e a costura é tudo feito por mim. E o Modelagem, designer. corte, costura, tudo.
Nossa, Tudo você faz tudo. Todo o processo. Deixa eu ver, mostra uma peça aí que você acha assim que... Essa eu acho bonita. Olha que bonita. Gente, que material diferente. E Agora eu aqui tava ele com tá ela. também, Essa ó. calça Olha também. Olha que legal. Ela com calça. Olha que gracinha, muito lindo. Deixa eu ver outras peças. Sabe o que eu Nosso gostei? forte é moletom, né? Aqui Moletom. por causa do frio. Aí tem esse que Eu gostei da combinação de cores. Assim, 37. olha, terracota, telha, terracota, mostarda, mostarda e areia. E areia. Ficou lindo pro Isso. inverno essa cor, E né? aqui a gente também vende muita bolsa da Face. A parte de malharia também sai muito lá pro Rio de Janeiro, porque é mais fresco, né? Moletom lá não usa, mas Não a parte usa. de malha De malha, usa já muito. muito. Olha que bonito. E- Igual, e uma golinha alta, olha. tem golinha Eu alta, gosto. tem esse outro Eu que tô é com uma aqui. detalhezinho. Que legal. Gente, eu gostei demais. Quanto que tá uma dessa aqui? Essa daqui custa... Os preços daqui, deixa eu ver. Essa 55. 55, e tem de mão comprida. Olha aqui, essa daqui é Ah, tipo um isso- pincetezinho de malha. Isso é. A gente pode Maravilha, né? trançar ela e amarrar, né? É. Meu nome é José Carlos Marcelino, né? Sou nascido em Aparecida e criei um pouquinho aqui até os 10 anos no Rio Grande, ali debaixo da Pedra Negra. Ali embaixo não, né? Na frente dela ali, né? E fui embora para Resende, fiquei até os 20, e de 20 eu fui trabalhar em São Paulo. Fiquei 10 anos trabalhando em São Paulo, de 82 a 92. 92 até agora 2022 eu fiquei em Lorena e 2 anos em Queluz. E agora eu estou aposentado, eu vim aqui matar minha saudade na festa do Santo Antônio. Mas- Vim umas 3 vezes aqui, nossa, maravilha. Fiquei encantado Gost- com a queima da fogueira aqui. Então hoje você veio matar a saudade. Matar a saudade, E, né? quer dizer, você tá morando aqui pertinho Agora agora. em Penedo agora. A gente Ah, em mora Penedo. Isso. Quantas horas daqui a Penedo? Aqui é Pra Penedo, você ali, ter uma você ideia. andando direitinho mesmo é 2 horinhas, tranquilo. Na estrada de terra ou por fora? A de asfalto vai com menos, viu? Dá para ir com 1h40 mais ou menos. Agora na estrada de terra aí tá meio prejudicada, com bastante de buraco, né? Então tem que vir devagar. A gente veio de lá agora, mas viemos bem assim, 20, 30, 20. Devagarinho. Devagarinho mesmo. Isso E é- por isso é a paisagem. E o senhor sabe me dizer o tamanho dessa fogueira aqui, gente? Olha, Você tem uma ideia? Essa fogueira aqui, Ah. a turma fala que ela tem 25 metros. 25 metros? 25 metros, mas já falaram que tem 30, né? Já me falaram que tem 16. Mas E se 2 para dentro. 2 metros para dentro Pra do chão. dentro, é isso. Mas se você olhar direitinho, Ah. 10 metros, ó, 10 metros, ó, vamos medir 1, 2, 3, Ah. ela tá de 25 a 30 metros essa fogueira aí. Eu acho que 16 não tem não. É muito mais. Não, tem não. Gente, ela é É interessante. interessante, a queima de fogos à noite, parece que da última vez que eu estive aqui, vem a cascata aqui da igreja, Ah, acende lá é? em cima. Coisa linda. Porém, que eu ia falar para a senhora, Ah. eu estava vindo de Resende, eu tinha meus 20 anos, Sim. com um garrafão Deixa eu de virar vinho, aqui um pouquinho. garrafão de vinho do lado, e uma mochila nas costas e uma bolsa de roupa para a gente trazer alguma coisinha para o pessoal daqui que é mais carente, né? E eu cheguei no Mirantão ali, vim a pé de lá até lá no Rio Grande. Sim. Começou a escurecer, o meu avô tinha falado que tem uma aguinha ali que aparece um corpo seco ali, né? Aí eu cheguei no Mirantão, falei, puta merda, eu vou ter que encarar sozinho isso aqui agora. Aí eu peguei, parei no boteco lá, num armazém que tem lá, e tomei uma pinga. Aí o moço falou, é tanto, eu falei, não, pouco dinheiro para pagar. Pode botar mais uma, aí uns copos. Tomei 2 copos cheios de cachaça, peguei a minha trai e vim pela estrada. Isso em que ano? Isso foi, olha, faz tempo, viu? Porque eu estava com 20 anos, agora eu tô com 67. Então, olha. 42 faz anos tempo, aí. Isso. Aí eu vim, cheguei aqui no Mirantão com medo, olha, falar para a senhora, não passava nem agulha. Porque o que eu Era passei bem de medo, pequeno. o que eu passei de medo ali, pelo amor de Deus. Aí cheguei no calor, estava clara, Sim. mas o que aconteceu? O corpo seco que tinha lá, que o meu tio tinha falado, na hora que eu passei ali, nossa senhora, o bicho pegou, viu? Mas por isso que eu tomei a cachaça, né? Para dar coragem, cachaça dá coragem. Aí eu vim... E o corpo cheguei- seco meu você não Ah, viu, você só nada. imaginou. Ah, imaginei, a turma fala essas coisas, a gente cria, né, aquele negócio. Aí cheguei aqui no boteco do João Nicolino ali, e ele tava ali e tal, ele falou, rapaz, vocês por aqui, Zazinho? Eu por aqui, rapaz, cheguei e tal, não tem ninguém lá de cima não? O seu tio, você acabou de sair daqui, mas não adianta nem correr que você não alcança ele não, ele anda muito. Aí cheguei ali no Vale do Rio Grande ali, tem a fazenda do Enacinho ali, tinha uma porteira, a hora que eu abri essa porteira, abri a porteira e falei, tô em casa, graças a Deus. Só virar ali, atravessar a pinguela ali, tô na casa da minha avó. Acabei a porteira, apareceu uma luzinha no chão lá, talvez um cachorro, um gato, um bichinho pequeno, né?
Só que eu parei com medo e ele parou também. Eu comecei a andar, ele andou também. Eu falei, caramba, eu acho que não vai dar certo não, acho que eu vou ter que ficar parado. Não, mas não posso ficar parado, já eram as 10 da noite já. Sei. Aí eu peguei e continuei andando. Não vou olhar mais pra lá não. Andei, fui embora, atravessei a Pinguelinha lá, que eu cheguei na porta de casa, assim, tinha uns arvoredos assim, sabe, mato dos dois lados assim, e o trilhozinho que a gente chegava na frente da casa da minha avó. A hora que eu cheguei ali, que eu vi a casa da avó, falei, meu Deus do céu, mas aí que veio o susto. Que era? O cachorro, que era o Pipi, né, que era conhecido meu, a hora que ele me veio, pulou no meu peito. Eu só não fiz na costa porque não tinha pra fazer. O senhor nem podia imaginar que era o que o senhor conhecia já. Não, mas o outro era outra coisa. Aí eu cheguei, meu avô estava esquentando a comidinha lá, ainda comia um pouquinho lá. Ele contei só, falou, não, é uma arma boa que tem ali. Só isso. Que susto, hein? Mas Me bem. diz uma coisa, pelo jeito o senhor gosta de contar causos. O senhor aprendeu com seu pai ou isso foi a vida, o senhor foi aprendendo assim pelo caminho, pela caminhada? Ah, eu realmente eu aprendi pelo caminho aí. Eu gosto muito de escutar as coisas dos outros, das pessoas. Só vai né? guardando as A gente histórias. vai guardando, vai rememorizando ela, né? Eu escutei muito Jorge Moisés, né? A alma da Mata Fria ali, né? Como é que fala? Eu vou lembrar, já falo. Eu escutei o Burrinho Advogado, então eu pego e vou guardando aquilo ali. Vai guardando. O filho nunca despreza um pai, né? Tem a história do filho que era riquíssimo, né? E gastou tudo para de filho. Guarda isso aí, porque você vai passar fome aqui. Essa Exatamente. não vai te estender a mão não, só deve conhecer essa história, né? Então eu guardo essas coisas. Vai assim, guardando. vou guardando e vou vivendo assim. Às vezes eu conto para um, conto para outro, alguns conhecem, outros não conhecem. E Então, a gente vai indo. vai indo. Então todo ano o senhor vem matar a saudade, o senhor vem aqui em Santo Antônio. Não. Fazem 8 anos que eu não venho aqui. Agora eu vim para matar saudade mesmo, porque a idade que eu tive aqui quando eu era pequenininho, quando eu estava aqui, eu lembro quando eu morava aqui, o primeiro carro que chegou lá no Rio Grande, eu e o cachorro que chamava Duque, a gente não conhecia, nunca viu aquele negócio barulhando, corremos tudo para debaixo da cama. Só pra ter ideia. Sério? Debaixo da cama, ele um agarrar no outro. Lembra daquele Scooby-Doo? Sim. Era que nem daquele jeito lá, a gente já fazia isso. Agora só uma curiosidade, esse Rio Grande que o senhor fala é um vilarejo do tamanho desse ou menor? Não é menor. Ali tem algumas fazendas, né? Sim. São as fazendas, os fazendeiros. Mas Ali tem as casas. igreja, tem uma comércio? Igreja, tem uma igrejinha lá e parece que tem qualquer coisa que vende alguma coisa assim. Daqui lá é 5 quilômetros, viu? Vale a pena. Sim. Tem a cachoeira do Rio Grande lá em cima, que é muito visitada. E interessante que o nome daqui é Santo Antônio do Alto do Rio Grande. Do Alto do Rio Grande, exatamente. Ah, Santo Antônio do Alto do Rio Grande, que pertence à região aqui de Bocaina. De Bocaina. Muito legal. Você sabe quantos mil habitantes tem essa cidade aqui? Aqui? É. Aqui se tiver uns... Uns 10 mil? Não, aqui não tem tudo isso não. Aqui se tiver uns 600 habitantes aqui... Nossa, que delícia. Não tem tudo isso não. São E, poucas casas. e o senhor acha, aí final de semana, hoje está tendo essa grande festa aqui, que tem uma grande expectativa, a cidade já está lotada. Mas assim, no decorrer do ano, essa cidade é bastante visitada? Bastante, muito visitada. Na época do calor aí, o pessoal vem muito para ir na Cachoeira do Rio Grande, tem a Cachoeira do Paiol também, que eu não conheço, embora sendo daqui. Então as cachoeiras que são os atrativos da cidade. Atrativos, né? As pousadas que tem por aqui e a paisagem, né? A senhora olha aí, a senhora vê que... É verdade, muito gente. bonito. É verdade. Olha, Vai lá. vamos dar uma panorâmica aqui. Olha só. E a fogueira É muito linda. Essa ideia da fogueira eu vou descobrir há quantos anos. Quando a senhora era criança, já fazia essa fogueira? Já fazia, mas não desse tamanho, acho que era menor um pouquinho. Então ela foi aumentando, né? Com o passar do tempo. Era 25, agora acho que ela está com 30 metros essa fogueira. 30 metros. E técnica, eu já vi que tem 2 metros para dentro do chão. Tem 2 metros para dentro do chão, né? E olha esse arame que segura ela, ó. Isso. Que 8 ou 10 pessoas, um vai jogando a madeira pro outro, vai colocando, vai subindo. E deve ser lindo. E faz quanto tempo que eles já fizeram a fogueira? Começaram a fazer? Uma semana atrás começaram a fazer? Isso aí foi uns, eu não sei precisamente dizer para a senhora que eu não acompanhei, mas no vídeo que eu tenho, eles fazendo, né? Mas é coisa de uns 3 dias, 5 dias. Rapidinho. Rapidinho, só ir colocando. Será que... E é tudo de madeira... Eucalipto, né? Não é árvores natural daqui, não. Isso, nativas. Então, mas tiver esse cuidado. E será que quem fez
essa fogueira são moradores da cidade ou vieram gente de Eu fora? acredito que seja talvez de Bucaina. Antigamente era daqui que fazia, certo? Certo. Antigamente era daqui. Agora eu não sei dizer pra senhora de onde eles são, porque eu tô fora também, né? É, Eu não, tô não, com chegando certeza, só para ter uma ideia. aí. Isso. Não, eu gostei muito do bate-papo com o senhor. O senhor acha que horas que vai acender essa fogueira, hein, gente? Olha, é pós a Nossa. missa. Tem Ah, a é? missa, acho que a missa é 7 horas da noite. eu Ah, não sei que se é legal. 6 ou 7, Aí, né? gente, a igrejinha de Acabou. Santo Antônio, que gracinha. E ela deve ser bem antiga, hein? É bem antiga. Tenho meus 67 anos e ela já estava aqui? Já estava aqui? Já estava. E depois da missa, que legal, aí que eles vão acender a fogueira. Exatamente. Provavelmente quem vai estar aqui? O prefeito, o Perfeito, padre. O padre, com certeza, né? Isso. E essa igreja agora, ela tornou-se paróquia, viu? Ah, ela é uma paróquia? É paróquia agora. Olha né? aqui que ela é bastante frequentada. É bastante. Porque o vilarejo é bem pequenininho. É pequena, é pequena. Mas que coisa linda. Tem uma escolinha ali, gente. Olha que bonita a escolinha. É tudo tão bonitinho, né? É aquela escola, aquele vilarejo, gente, que a gente chega e quer morar. Dá vontade de ficar por aqui. Não dá uma sensação gostosa de infância? Não dá vontade de ir embora, não. Viu? Não dá, não. Mas o senhor também mora num lugar que eu ainda não conheço. A gente não curte conforme o pessoal que vem de fora e De curte. turista, é verdade. A gente tá vendo ali, às vezes até o nome da rua da galera a gente não sabe, porque a gente já sabe pra onde que vai, né? Não tá procurando Pior endereço, que é né? mesmo. Porque santo de casa não faz milagre, Não né? faz, não. Às vezes a gente não percebe aquela coisa maravilhosa, aquela grandeza que a gente tem do nosso lado, né? E aí precisa vir uma pessoa de fora para valorizar, para ver isso. Pra falar, mas nossa, como é que é mesmo? Eu nunca pensei isso. A pessoa vem lá de longe, abrir meus olhos aqui na minha casa, na minha terra. Sabe uma coisa que eu admiro no ser humano? É essa busca, essa procura. A gente tá no lugar, aí quer conhecer o outro, né? Outro lugar, não é assim? Olha, é verdade. Eu para ser sincero, minha esposa viajou bastante. Nordeste, Sul, tal. Eu até hoje nunca andei de avião. Não que eu tenha medo, é ela que fala que eu tenho, mas eu não tenho medo de avião. Certo? Mas ela já viajou, mas eu achamos para vir aqui, eu não vou lá não. Já fui lá uma vez, muito frio, e a turma toma muita cachaça. Eu falei, é para lá que eu vou, porque de cachaça eu gosto. Pois é, eu acho que para enfrentar esse frio só uma cachaçinha mesmo, né? Só mesmo, pode ter certeza. Então, olha, foi muito obrigado por esse bate-papo, eu gostei muito, foi assim, foi um papo legal e o senhor passou bastante informações que eu estava procurando. Posso dizer que eu fui bem recebida aqui em Santo Antônio. E o senhor acredita mesmo que Santo Antônio é um santo casamenteiro? Uai, dona, eu não acredito não, viu? Porque, ó, eu vi tanta vez nessa igreja, às vezes arrumar uma namorada, nunca arrumei, foi arrumar fora. Aquela história, santo de casa não faz milagre. Não faz, né? Eu tinha que buscar fora, pô. Foi buscar fora. Então já viu, né? Mas ele faz sim, né? A gente Basta assim, ter fé, né? basta ter fé, né? Eu acho que a sua cara é metade, uma hora aparece mesmo. E aí pronto, aí é só... Eu ganhei na loteria, tô com a minha veinha lá fazem 44 anos. Que beleza! E ela me liberou pra vir pra cá e eu falei, Que eu vou ótimo. botar um dinheiro na sua conta aí pra você gastar aí. O senhor tem filhos? Tenho meu filho Leandro de 40 anos, minha filha Mayra de 42 anos, 3 netos, Que maravilha! João Carlos, Maria Clara e Matheus. Que João gracinha! Carlos está fazendo faculdade em Rio Claro, Maria Clara está em Lorena lá, tá fazendo Que gostoso. medicina agora, e o Pivetão lá, o Mateuzinho, está com 13 anos, tá no coleginho lá. Então, que maravilha! A família está crescendo. Está crescendo, está crescendo. Isso é uma bênção de Deus. Com certeza. É muito gostoso a família, né? Eu defino tudo isso aí só com uma palavra, gratidão. Eu sou grato a tudo. Por Isso. estar conversando com a senhora aqui, por estar aqui nesse momento. Obrigada, é que muito coisa bom. linda. Olha. E eu que agradeço, eu que bate-papo gostoso. Conversar eu gosto, viu? Então é igual a mim. Eu também gosto de bater um papo, de contar história. É um prazer falar com o senhor. E a gente vai continuar andando, pessoal, porque o dia só está começando aqui. Tem muita coisa maravilhosa para acontecer e a gente vai mostrar tudo.
Pessoal, antes da missa teve uma procissão com Santo Antônio pela cidade. Teve assim músicas da igreja, né? Bonita, música sacra para o Santo Antônio, mas eu não pude deixar no vídeo por causa dos direitos autorais. Então eu sou obrigada a tirar as músicas, retirar o som original do vídeo. Então eu deixei as imagens porque já dá para vocês terem uma ideia, né? Que as imagens são lindas. Pessoalmente é muito, muito mais bonito, vale a pena, é um evento lindíssimo, mas em relação às músicas originais do vídeo, música sacra, tinha a banda, eu precisei retirar o som, tá bom? Mas eu vou deixar assim as imagens para vocês apreciarem o vídeo.
Pessoal, na frente do altar, né, tem os sacos de pão, aquele um pãozinho pequeno de Santo Antônio, né? Que reza a lenda que se a gente apanhar um pãozinho desse abençoado, não faltará mais comida na nossa casa, né? Não falta o pão de cada dia na nossa mesa. Então, na frente do altar estava 1000 pãezinhos para serem distribuídos, né? Depois, logo após, aí teve os fogos do lado direito da igreja. Teve assim, gente, uns 10 minutos de fogos, 10 a 15 minutos, foi muito bonito. Foi assim, um espetáculo os fogos. Estava assim um ambiente maravilhoso. Uma noite fria, mas com uma energia muito boa. Tudo muito organizado. A paróquia, né, teve muita ajuda dos padres. Celebrando a missa tinha 3 padres. Durante essa semana, a igreja, né, foi visitada por muitos padres que foram ajudar. Então, teve apoio de muita gente. Então, é um espetáculo maravilhoso. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Agora estamos caminhando para o final da festa, que é acender a fogueira, né? Tá todo mundo na expectativa. E a forma de acender é bem interessante, vocês vão ver. É a partir daqui da igreja que acende a fogueira lá em cima, pela parte de cima, através de um fio condutor, que tem pólvora lá em cima, né? É colocado uma quantidade de pólvora bem na ponta, na parte mais alta da fogueira. E aí eles acendem aqui embaixo e aí imediatamente acende lá em cima. Olha lá, eles colocam aqui, olha, um explosivo aqui que vai através de um fio condutor e acende a fogueira lá em cima. Não precisa de ninguém subir para acender, que é perigoso, né? Então, lá em cima tem pólvora, explosivo lá.
né? E aí acendeu, finalmente, e viva Santo Antônio. Olha, gente, quem não conhece esse vilarejo, vale a pena, é muito lindo. É um lugar muito aconchegante, é frio, hein? Então vem preparado para viver esse momento único, diferente, na festa de Santo Antônio, no dia 13 de junho. A festa costuma acontecer, começa antes, né? No dia 11, 12 e 13 de junho. Olha que espetáculo, gente, desse fogo. Não pode ficar muito perto, né? Porque é perigoso, cai fagulha. Gente, essa fogueira leva de 4 a 5 horas para queimar toda. Eu precisei voltar para casa, então não vi até o final, mas está aí um grande espetáculo. Eu vou ficando por aqui, ficam todos bem. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.